Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Meus amados irmãos, gostaria de tratar aqui de um tema que normalmente desperta muita curiosidade, também provoca muito alvoroço, maus entendidos e que atrai ali interpretações muito singulares, normalmente equivocadas a respeito do tema, que é o fim dos tempos. Então, as pessoas ficam agitadas a respeito disso e muito curiosas e ficam buscando profecias, seja as de Nossa Senhora, seja de santos ou bíblicas, e tentando interpretar. Primeira coisa, o que é, afinal, o fim dos tempos? O que a igreja ensina a respeito disso? Bom, nós podemos falar pelo menos três conceitos, três ideias de fim dos tempos. Aquela que está na Sagrada, e todas elas estão na Sagrada Escritura. Então, a primeira que está na Sagrada Escritura, São Paulo fala, os apóstolos falam, o Apocalipse fala, fim dos tempos começam a partir da vinda de Cristo. Esse é o conceito mais amplo e muito comum utilizado na Sagrada Escritura, no Novo Testamento. A partir da vinda de Cristo começa o fim dos tempos. Então nós estamos no fim dos tempos? Estamos. A pessoa do século I poderia falar isso, a pessoa do tempo medieval poderia falar isso, a pessoa da época da Revolução Francesa poderia falar isso, a pessoa do começo do século passado poderia falar isso, nós podemos falar, talvez daqui a 200, daqui a 1000 anos as pessoas vão falar ainda, caso Cristo não tenha voltado. Então, fim dos tempos começa com a vinda de Cristo. Ponto. Então nós estamos no fim dos tempos? Sim, falando de maneira mais larga, estamos no fim dos tempos. Existe também um outro conceito de fim dos tempos, uma outra aplicação um pouco mais específica. Vamos dizer assim, colocando um critério mais cronológico de tempo, que é o tempo, fim dos tempos seria aquele tempo que precede imediatamente o retorno de Cristo na glória. O tempo que precede o retorno de Cristo na glória. E Jesus fala que no fim dos tempos haverá, então, peste, guerra, fome, epidemias, maremotos, terremotos, esses cataclismos, etc. Os fundamentos da terra serão abalados. Veja que isso sempre aconteceu. Por isso a gente pode dizer, né? Por esses critérios, nós estaríamos já no fim dos tempos. Mas, claro, é verdade que essas últimas décadas, né, de um século para cá, sobretudo, aumentaram muito essas atividades, né, sísmicas e também guerras e catástrofes aumentaram bastante. Tudo isso é verdade. E junto com isto, São Paulo ainda dá outros sinais, que é a vinda do anticristo. Ele fala da pregação do evangelho em todos os lugares, Nosso Senhor fala a respeito disso, em todas as nações. Fala da conversão dos judeus, que ainda não aconteceu, mas isso pode ser algo rápido, pode acontecer logo. Enfim, há coisas para acontecer antes da vinda de Cristo. Então isso a gente pode dizer também de fim dos tempos no sentido cronológico que antecede a parousia. O que é a parousia? É o retorno de Cristo na glória. E também pode-se aplicar fim dos tempos em relação ao próprio evento da parousia. O evento da parousia, quer dizer, o retorno de Jesus, quando ele voltará, como narra a Sagrada Escritura, para julgar os vivos e os mortos. Então, quando alguém perguntar, nós estamos no fim dos tempos? Sim, nós estamos no fim dos tempos. Agora, vai depender do que a pessoa quer dizer com isto. Porque normalmente o que as pessoas querem dizer com isto, quando fazem tal afirmação, é que Jesus vai voltar agora, daqui a pouco tempo. As pessoas têm essa curiosidade, que não é uma curiosidade sadia, normalmente. Normalmente não. As pessoas ficam tentando adivinhar as datas e vão atrás de profecias e gastam horas, dias, anos, né? Essa curiosidade, buscando em todos os lugares, todas as aparições, todos os santos, alguma pista para saber quando isso vai acontecer. As coisas, não é, tentando montar o quebra-cabeça. E por que não é sadio? Porque o próprio Cristo falou. Os apóstolos também tiveram essa curiosidade. Perguntaram para Jesus, Senhor, quando se dará isto? E Jesus, falando ali da parousia, do retorno, né, dele na glória, e Jesus, qual foi a resposta que ele deu? A resposta que nosso Senhor deu foi o seguinte: não cabe a vós saberem os tempos que o Pai fixou para a sua glória. Não cabe a vós. E a igreja repete a mesma coisa. A igreja nunca aceitou profecias que marcam datas, e todas aquelas que marcaram fracassaram, porque não vêm de Deus essas profecias que marcam datas. Entretanto, as pessoas, sabendo disto, mesmo assim, vão atrás, querendo saber direitinho o que vai acontecer, quando vai acontecer, de que forma vai acontecer, enfim, tudo isso. São curiosidades que elas, na maior parte das vezes, não ajudam. Não ajudam.
Nós temos que fazer o que Jesus mandou nos fazer em relação a esse assunto. Ele disse, olha, vigiai e orai, estais sempre preparados, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. O dia do o filho do homem virá como ladrão, quer dizer, Jesus virá como ladrão. Então, naquele dia. E que dia é este? De novo, duas possíveis interpretações. Pode estar falando do seu retorno na glória, e o que é mais provável, né? Ele está falando do dia em que ele nos chamará ao juízo, do dia em que nós teremos que prestar conta. Que dia que nós iremos prestar conta da nossa vida? No dia em que nós morrermos. Há muitas pessoas preocupadíssimas com o fim dos tempos, preocupadíssimas em fazer refúgios e abrigos, etc. Muitas pessoas preocupadíssimas em estocar alimentos, muitas pessoas preocupadíssimas o que vai acontecer primeiro, se serão os 3 dias de trevas, se o meteoro vai cair, ou a guerra, o que vai acontecer primeiro, mas não está preocupada o suficiente em viver na graça de Deus. Do que adianta? Mesmo que você esteja num abrigo ali nuclear, num abrigo antinuclear, melhor falando, mesmo que você esteja numa fazenda lá no meio da Amazônia, no meio da Antártida, isolado de tudo e de todos. Se você não estiver na graça de Deus e assim morrer, você irá para os quintos do inferno. Não adianta nada. Então, as pessoas precisam compreender o que é essencial. As pessoas, em geral, são muito imaturas em relação a esse tema. Muito imaturas, muito precipitadas, muito imediatistas, não é? Cada geração que aparece, isso desde o tempo de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada geração que aparece pensa que vai ser a última geração. E não é assim. Não é? As pessoas pensavam no ano 1000 que então acabaria tudo. Depois pensavam quando tinha uma catástrofe, como foi a peste negra, que tudo estava no fim. Quando vinha guerras, como aconteceu a Guerra dos 100 Anos, depois Revolução Francesa, depois a vinda do comunismo, Primeira Guerra Mundial. Quantas pessoas que pregaram e pensaram, agora é o fim. Quando foi a virada do ano 2000, quantas pessoas falaram, agora é o fim. E não chegou ainda. Pode ser que vai ser daqui uma semana, pode ser que vai ser daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos, daqui 1000 anos, pode ser. Enfim, não são coisas que competem a nós. Aqui temos que estar atentos àquilo que Jesus falou. Então, eu vejo muita indocilidade em relação ao que Cristo determinou, muita falta vamos dizer, muita falta de acolhimento em relação à orientação dura, inclusive, que Cristo deu aos apóstolos. Não cabe a vós saber as datas fixadas pelo Pai para a sua glória. Então, não tem que ter esta curiosidade que na maior parte das vezes é prejudicial. As pessoas, elas precisam se ater àquilo que é o essencial. O que é o essencial? O essencial é desenvolver o seu amor a Deus. É fazer crescer de tal forma o seu amor a Deus que te leve a obedecê-lo em todas as coisas, a fazer o que Ele mandou, a obedecer os seus mandamentos, a colocar em prática aquilo que no Evangelho Ele ensinou e ao mesmo tempo a evitar qualquer coisa que te possa afastar de Deus, que te possa separar dele. O que nos afasta de Deus? O que nos separa de Deus? O que nos afasta de Deus, o que nos separa de Deus é o pecado, especialmente o pecado mortal. É isto. E isto é algo que é construído no dia a dia. Então, mesmo que eu tivesse o conhecimento, mesmo que todo mundo soubesse aí as datas, o que vai acontecer e as datas que irão acontecer, isto não é garantia de salvação de ninguém. Então, não é garantia de salvação de nenhuma pessoa. Há poucos dias, um grande sacerdote, um padre, um irmão no sacerdócio, um padre amigo, fez um vídeo falando sobre dando alguns conselhos práticos em relação ao fim dos tempos, para que as pessoas que pudessem morar no interior, pudessem formar pequenas comunidades, pudessem também ter algum alimento estocado, etc. Que não são coisas más, são coisas boas. E ele mesmo explicou que aquilo eram conselhos, né, que eram de menor importância e que não tinha nenhuma intenção ali de causar alarde, que eram coisas boas que poderiam ser feitas pelas pessoas que quisessem mais tranquilamente, né, buscar esta santidade, preparar-se para esses tempos difíceis e assim por diante. Nada de errado nisso, são conselhos válidos. Poderia repetir todos eles a vocês, mas é evidente que as pessoas, na sua maior parte, as pessoas não terão condições de adquirir, ou mesmo não adquirindo, mas ir morar em uma chácara, em uma fazenda, em um sítio, isolado de tudo ou de todos, no sentido, ou de fazer estoques, né, de alimentos e assim por diante. Algumas pessoas podem, outras pessoas não. Quem tiver condições de fazer isso é uma coisa muito boa, mas não porque o fim do mundo vai ser agora, e não porque Cristo vai voltar daqui um mês, daqui uma semana ou daqui um ano. Não é esta a razão.
O objetivo maior seria pessoas que buscam o céu se ajudarem mutuamente. Mas vamos voltar aqui então para a realidade da maior parte das pessoas que não terá condições de ter uma atitude assim. Muitas pessoas ficaram muito inquietas, pensando que tinha que deixar trabalho, emprego, obrigações e buscar porque as coisas vão acontecer todas agora. Não é assim. Não é desta forma. Nós não sabemos quando, na verdade, não é? Pode acontecer muitas coisas e podem demorar mais ainda. Uma coisa é evidente, as coisas vão piorar. Né? O que tem acontecido de pestes, fomes, guerras, então, enfim, isto vai continuar acontecendo no ritmo cada vez mais intenso. Mas a atitude principal que nós temos, na qual nós temos que focar, e diria, aquilo que nós mais temos para o que nós temos que nos preparar, não é para, vamos dizer, enfrentar guerras ou catástrofes no sentido de sobrevivência física. Aquilo no que nós temos que focar, aquilo para o que nós temos que estar bem preparados, é para o martírio, meus irmãos. Martírio. Quem não se preparar para o martírio em nossos tempos, dificilmente se salvará. Ou seja, quem não estiver disposto a dar a sua vida por Deus, a se sacrificar para poder manter-se firme na sua fé, então este não se salvará. Então, isto está ao alcance de todo mundo, seja quem está na roça, na fazenda, ou quem está na cidade. Independentemente do que acontecer, não é? Se você estiver pronto a renunciar a comodidades, a renunciar à sua liberdade, a renunciar até à sua própria vida por amor a Cristo, você se salvará. Não se iludam. Em tudo aquilo que vai acontecer, catástrofes, fomes, epidemias, guerras, etc., muitas pessoas vão morrer. Há muitas profecias que vão falar sempre de 2/3 da humanidade. Muita gente vai morrer. Então o problema não é morrer. Então, vão morrer pessoas boas e pessoas más. Não pensem vocês que esses 2/3 vão ser todos de pecadores que vão para o inferno. Não. Muitas pessoas boas irão morrer. Muitas pessoas boas irão morrer e muitas pessoas más irão sobreviver também. Então, não pensem vocês que todos, então, que sobreviverem serão bons ou todos que morrerem serão maus. Não é. Não é esta a lógica de Deus. O que importa em tudo isso é que aqueles que, ou vivendo aqui, ou morrendo por ocasião dessas catástrofes, ou pestes, ou o que quer que seja que advenha sobre a humanidade, o que é importante e essencial é que estejam na graça de Deus. É que sejam capazes, quando vocês forem confrontados por poderes civis, governamentais, né, em situações que vocês devem ou renunciar à sua fé, ou perder a liberdade, ou renunciar à sua fé, ou perder a sua própria vida, ou perder determinadas regalias, determinadas comodidades, como, por exemplo, comprar, vender, como poder transitar nas estradas. Quando acontecer coisas assim, vocês sejam capazes de colocar Deus acima de tudo. E isso não se faz do dia para a noite. Não pensem que o martírio, meus irmãos, é um ato isolado na vida de um santo. Não é. O martírio é a coroação de uma vida de amor a Deus. O martírio é uma graça especialíssima que Deus concede àqueles que durante a sua vida estavam se esforçando de amá-lo de verdade. E é isso que nós estamos tentando fazer, despertar vocês para este propósito de amar a Deus de verdade. Quando essas coisas se chegarem aí rapidamente ou demorarem mais, mas se nós vivermos estas realidades, que nós não sabemos se iremos viver, mas se nós vivermos estas realidades, nós temos que estar preparados para o sacrifício, independentemente de onde nós estivermos vivendo. Repito, seja lá no deserto, seja lá no meio da Antártida, no meio do gelo, seja no meio da floresta amazônica, seja então dentro das cidades, das metrópoles, seja onde quer que nós estejamos, nós temos que ser capazes de colocar Deus acima de tudo. E nós só seremos capazes disto se nós exercitarmos este amor agora. Uma pessoa, por exemplo, qual que é a preocupação? Que vocês amem a Deus. Mas uma pessoa, por exemplo, que não é capaz de renunciar, não é capaz de renunciar à sua preguiça para rezar 1/3 todo dia, ela será capaz de dar a sua vida por Cristo? É claro que não. Uma pessoa que não é capaz de renunciar algumas regalias, um pouquinho do alimento, para fazer um jejum na sexta-feira, ali, um jejum simples, um jejum eclesiástico, que não é capaz de renunciar à carne uma vez na semana. Uma pessoa dessa será capaz de dar a sua vida por Jesus? Impossível! É claro que não será capaz. Uma pessoa que não é capaz de renunciar, por exemplo, no caso de quem vive junto, sem ser casado, ou de quem vive em segunda união. O que é o pecado ali? É o sexo com a pessoa com quem você não é casado.
não é? Porque entre as pessoas casadas não há nenhum pecado, não há nenhum mal, é algo abençoado. Mas o sexo com pessoas com as quais não somos casados é um pecado mortal, um pecado grave. Mas há muitas pessoas, não é, que ao invés de renunciar ao prazer sexual, para poder então voltar à comunhão, confessar-se e voltar a comungar, elas preferem então desfrutar do prazer sexual. Uma pessoa assim será capaz de oferecer a Deus o dom da sua vida para poder manter-se fiel a Ele? É claro que não. Por quê? Porque no dia a dia, reiteradamente, uma vez após a outra, tem sempre feito opção pelo pecado. Uma pessoa que não é capaz de renunciar, por exemplo, novelas imundas. A pessoa que não é capaz de renunciar a estas coisas mais comezinhas do dia a dia, que não é capaz de perdoar o seu próximo, que não é capaz de fazer caridade para os seus irmãos, que não é capaz de sacrificar-se em nada pelos outros, será capaz de sacrificar-se por Cristo? Nesses tempos difíceis que vão piorar, será capaz? É claro que não será capaz. Então, tudo que nós precisamos agora, o foco não deve ser vamos dizer, a preparação para a salvação física das pessoas, mas deve ser a salvação da nossa alma. Então, repito, quem tiver condições e quiser montar pequenas comunidades, ir para chácaras, sítios, é uma coisa muito boa, não faz nada de errado, é uma coisa maravilhosa, até ajuda em muita coisa. Mas o foco principal, e que será a realidade da maioria, será este. Concentrem-se neste esforço de amar a Deus de verdade, de aprender a doutrina, de adquirir uma vida de oração, de ter uma vida sacramental, procurando confessar-se com frequência, né? Ou se não puder de toda semana, pelo menos uma vez no mês, né? Buscando assim manter-se ali sempre na comunhão com Jesus Eucarístico, viver de forma que você possa sempre comungar. Procurar renunciar ao pecado e às situações de pecado que te afastam de Deus. Este deve ser o foco. Aqui devemos nos concentrar. E parem, por amor a Deus e a alma de vocês, com estas curiosidades que são mesquinhas, essas curiosidades que são nocivas na maior parte das vezes. Sigam o que Jesus disse. Estejam sempre preparados, porque independentemente do dia e da hora, aqueles que estiverem na graça de Deus, com Ele, se morrerem assim, com Ele reinarão. Que a Santíssima Virgem nos ajude nesta nossa caminhada e nessa nossa transformação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.